Olá a todos os companheiros da terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema pertinente, tema capital, tema este, de interesse de todos quanto desejam e almejam seguir Deus em espírito e em verdade. E para isso tenho diferentes convidados. E os outros vão fazer-se chegar para ajudar-me a explicar e fazer-vos compreender e mostrar-vos onde estão os falsos profetas de Mateus capítulo 24, versículo 24. E para isso eu dou logo a palavra ao pregador Adriano e ao evangelista Adriano. Tem a palavra. É verdade, amados companheiros de terra. Aonde estão os falsos profetas? E o que é que esses falsos profetas têm feito na terra? Amado companheiro de terra, você deve saber que esses falsos profetas de Mateus 24, eles não estão distantes de nós. Eles não estão tão longe de nós quanto alguém pode pensar. Mas esses falsos profetas que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, havia anunciado lá em Mateus 24, eles estão muito perto de nós e nós temos visto esses homens com nossos próprios olhos. Quando você olha para um Edir Macedo, você está a olhar para um falso profeta de Mateus 24. Quando você olha para um tipo Joshua, um Telly Osborne, Benny Hinn, Massa Cisjordani, T.D. Jakes, quando você olha para Paulo Júnior, Sila Malafaia, você está a olhar para os falsos profetas de Mateus 24. Quando você vê Simão Lutumba, Afonso Nunes, quando você vê, não é, o Eliseu Agostinho, Honório Cutano, Joe William, todos esses homens e todos os outros que eu não pude citar são os falsos profetas de Mateus 24. Mas agora, o que é que esses homens estão a fazer? Nós vemos que esses homens estão a seduzir a humanidade para poder levá-los para o inferno. Esses homens, esses profetas de Mateus 24, que são todos líderes religiosos sobre a face da terra, eles estão a enganar a humanidade com o nome do Senhor Jesus Cristo e com a Bíblia. Eles usam a Bíblia como um fundamento para criarem os seus negócios, que são chamadas suas igrejas, para poder enriquecer-se sobre o nome de Jesus Cristo. Vocês veem, esses todos líderes religiosos, conforme Mateus 24 está escrito que, por isso tome cuidado que, você vê que aí diz que virão falsos cristos e falsos profetas, que foram tão grandes sinais e prodígios, que se fora possível enganariam até os escolhidos. Eu anteriormente disse que todos os líderes religiosos são os falsos profetas de Mateus 24. Quando você vê as campanhas de Edir Macedo, são simplesmente para milagres e prodígios. Você vê que os panfletos dos líderes religiosos dessas igrejas são você que não faz filho, você que tem dificuldade no emprego, você que teu filho está nas drogas, venha para a grande campanha de cura e oração, grande vigília de não sei o que e acolá. São simplesmente Mateus 24. Eles já não têm mais nada. Vocês veem que todas as suas campanhas, as suas vigílias, os seus jejuns são com o objetivo de fazer milagres e prodígios. Não há alguma coisa que eles fazem que está fora de Mateus 24. Vocês veem, quando vocês procuram Edir Macedo, quando vocês procuram Simão Lutumba, quando vocês procuram Benny Hinn, não é por causa dos milagres e prodígios? Será que não é isso que Mateus 24 diz que eles farão? Vocês veem, eles não estão a fazer nada fora daquilo que Mateus 24 disse que eles farão. Por isso é que vocês veem que as suas pregações são Jesus disse isso, Jesus fez aquilo, Jesus fará aquilo, Jesus virá, ora, o Messias virá, ora, você tem que crer em Jesus, você tem que se arrepender, você tem que fazer aquilo. Mas quando eles te dizem que você tem que crer em Jesus, é para você vir na igreja deles para te seduzirem com seus milagres e prodígios. Vocês veem? É simplesmente isso que eles estão a fazer. Eles não têm nenhuma revelação particular da palavra. Esse líder religioso, eles não revelam nenhum mistério escondido na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, as revelações dos mistérios de Deus,
vem simplesmente a um profeta mensageiro, e este profeta mensageiro é quem vai revelar isso para a humanidade. A prova é que vocês veem que o mundo está a viver, não é, uma grande pandemia que está a assolar a terra inteira. Mas vocês veem que antes desta pandemia, todos esses líderes religiosos diziam que eles curavam SIDA, diziam que eles curavam tudo, diziam que o seu Jesus, que o Deus deles, a saber, não é que o Jesus que eu digo, que eu estou a me referir, que eles dizem não é servir e adorar, é o diabo Satanás, porque todas as igrejas adoram o diabo Satanás sob o nome de Jesus Cristo. Então, eles dizem que o Jesus da igreja deles, que é o diabo Satanás, lhe deu o poder para poder curar todas as doenças. Mas por que eles não curam um simples vírus? Eles estão a provar para a humanidade que eles são simplesmente os falsos profetas de Mateus 24, 24. A outra prova é que vários líderes religiosos do mundo inteiro profetizaram que o coronavírus ia acabar. Uns profetizaram que no mês de março, outros profetizaram dizendo que tem a cura do coronavírus, assim por diante. Mas aonde estão todos esses homens? Todos esses homens, as suas profecias falharam, porque eles são falsos profetas. E está escrito que se alguém profetiza e essa palavra não se cumpre, esse homem é um falso profeta. Porque o profeta de Deus, ele diz, se um homem se diz ser profeta e ele profetiza 100 coisas e 99 dessas coisas se cumprem, mas apenas uma coisa falha, esse profeta é um falso profeta. É isso, meu amado companheiro de terra. Todos esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Sila Malafaia, são simplesmente os falsos profetas de Mateus 24, 24. Mas o prometido em Mateus 23, 34 e 35 para esta geração, com os mistérios ocultados de Deus para revelar essa geração, é o profeta Cacu Filipe. Vocês veem que Cacu Filipe tem uma mensagem, e esta mensagem está reunida num livro como todos os profetas da Bíblia. Por que vossos líderes não têm uma mensagem? É porque eles não são os verdadeiros profetas. Eles só fazem milagre, 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 milagre. Só sabem fazer milagre e seduzir as pessoas com milagre. Fora disso, as suas igrejas e tudo que eles fazem é dedicado ao diabo Satanás. Mas, amado compadre de terra, o que você deve saber hoje, você deve abandonar todos esses líderes religiosos e as suas práticas. Quando você segue Simão Lutumba, amado compadre de terra, você está a seguir um falso profeta. Quando você segue Edir Macedo, Vladimir Santiago, quando você segue Tibi Joshua, Tommy Osborne, são simplesmente falsos profetas que você está seguindo. E o teu fim será o inferno. Mas, amado compadre de terra, você hoje tem a oportunidade de poder conhecer a verdade e ser salvo. E essa verdade está sendo pregada pelo profeta Cacu Filipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus para esta geração. Vocês devem saber que um profeta, ele não vem para repetir o que está escrito na Bíblia. Um profeta não vem para repetir o que outro profeta antes dele já disse. Vocês veem que Moisés foi um grande profeta. Moisés tirou o povo de Israel do Egito até o deserto. Mas depois de Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias, as suas mensagens não consistiam em repetir o que Moisés disse. Mas eles trouxeram aquilo que estava ocultado diante de Deus. Os segredos de Deus que as suas gerações não conheciam. É isso que os verdadeiros profetas fazem. E assim é hoje com Cacu Filipe. Cacu Filipe, ele é o único e verdadeiro profeta de Deus, porque eles têm uma mensagem, não uma repetição do que Moisés disse, do que Isaías disse, do que Jesus de Nazaré disse, mas as verdades reveladas de Deus para essa geração. A humanidade não sabia, por exemplo, que um homem não pode se deitar com a sua mulher mais de uma vez, ou seja, mais de 2 vezes numa noite. Um homem não pode ir com a sua mulher por trás como os animais. Um homem não pode ir banhar na água de uma praia, ou de um rio, ou de uma piscina, onde uma mulher em menstruação se jogou. A humanidade não sabia essas coisas. A humanidade não sabia que o Islã, o cristianismo e o judaísmo são os 3 espíritos de sapo em Apocalipse 16:13. Existem muitos mistérios que estão ocultos, que a humanidade não sabia até que Cacu Filipe viesse. Porque é ele, Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro. Fora de Cacu Filipe, amado compadre de terra, saiba que todos os líderes religiosos e tudo o que eles fazem são simplesmente o cumprimento de Mateus 24, 24. São os falsos profetas que estão a conduzir a humanidade para o inferno. Mas se você é um escolhido,
você não será seduzido por esses milagres de sedução. Tudo que eles fazem é sedução, é seduzir as pessoas. Eles vão te dizer, se arrepende, crê em Jesus. Mas isso tudo é para te dizer, para você vir na igreja deles. Mas quando você crê em Cacu Filipe, você crê no verdadeiro Jesus Cristo. No Jesus Cristo que é a palavra, que tem o poder para libertar, que tem o poder para te transformar, para que você não possa mais viver em pecado, mas viva em santidade. Porque Jesus Cristo é santo e ele vive em santidade. E se você quer seguir Jesus Cristo, é em santidade que você vai seguir. Mas em uma religião, nas igrejas desses falsos profetas, não tem como você viver em santidade. Não tem como você viver na perfeita vontade de Deus, porque essas igrejas desses falsos profetas são simplesmente como as pocilgas de porcos. Então, amado companheiro de terra, você deve saber que o único caminho para a salvação hoje é o profeta Cacu Filipe. Amém. Amados companheiros de terra, é uma grande questão que nós devemos, naturalmente, não é, a cada um de nós nos questionar onde estão os profetas de Mateus 24, 24 e o que é que eles fazem. Você vê? Os profetas de Mateus 24, 24, nós os encontramos e podemos observar eles nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, missões e ministério, incluindo o Islã e o judaísmo. São esses líderes religiosos que vocês veem. São esses presidentes da igreja, os assim chamados padres, papa, pastores, reverendos e bispos. São eles, aqueles que na qual as escrituras já mencionaram em Mateus 24, 24. E o que eles fazem? Milagres e prodígios. Você vê? Hoje, por exemplo, se alguém segue Tibi Joshua é por causa de quê? Milagres e prodígios. Edir Macedo é por causa de quê? Milagres e prodígios. Honório Cutani, Simão Lutumba, Afonso Nunes, o Papa de Roma, mesmo a Igreja Católica, vão peregrinar na Mamá Muxim, descer na Tia Muxim, sei aonde. O que eles fazem lá? Milagres e prodígios. Você vê? Então, Deus não envia um profeta na terra só para fazer milagre. Você vê? Nós hoje, por exemplo, falamos de João Batista. Que tipo de milagre João Batista fez? É claro que não há milagre algum, mas alguém não é profeta por vir trazer milagre, mas alguém é profeta por trazer uma mensagem. Profeta significa porta-voz. Porta-voz de quê? De milagre ou prodígio. Porta-voz de uma mensagem. Hoje, por exemplo, Edir Macedo, porta-voz de quê? Mensagem ou milagre? As pessoas conhecem Edir Macedo por causa dos seus milagres ou por causa da mensagem? É por causa dos seus milagres. Valdemiro Santiago. As pessoas conhecem Valdemiro Santiago por causa de quê? Da mensagem ou por causa de milagre? É por causa de milagre. E é por causa do milagre que as pessoas seguem eles nas suas igrejas. As pessoas não seguem esses líderes religiosos nas suas igrejas por causa da mensagem ou por causa da salvação, não. É porque eles vão lá à procura do quê? Vão à procura da prosperidade. E esses, como têm os seus feitiços, têm as suas forças ocultas, então vão lá dizer que são servos de Deus, mas eles são meramente empresários, e eles não estão interessados com a salvação das almas, mas eles estão em cumprimento de Mateus 24, 24, está escrito que eles viram com o quê? Com milagres e prodígios, para fazer o quê? Para poder seduzir as almas com o objetivo de levá-los para o inferno. Saiba que se você é o membro de uma igreja católica, protestante, evangélica e branamista, você mesmo sabe que você tem dessas igrejas, não é com o objetivo de salvação. A prova é que vocês católicos, por exemplo, vocês vão lá na Muxima peregrinar, com qual objetivo? Vocês procuram de milagre. É milagre e prodígio que vocês procuram, mas vocês não procuram de salvação. Você vê? Você que vai numa igreja mundial. Você vê? Você vai procurar de quê? Quer ter um carro, está aí na igreja da mundial. Não está a fazer filho, está aí na igreja da mundial. Quer procurar o quê? Quer procurar milagre. Você vê? Você, porque não, vai lá na igreja, por exemplo, você do Simão Toco, okay? Vai procurar o quê? Milagres e prodígios. Você que é do bom Deus, participa nas vigílias, jejum, fazem não sei o quê, procuram o quê? Procuram milagre, procuram prosperidade. Então, todos os vossos líderes religiosos estão em cumprimento de Mateus 24, 24. É por isso que eles não os pregam salvação, mas eles pregam aquilo que eles receberam do seu pai, o diabo, Satanás. Por isso é que a pregação dele é: vem buscar a tua chave. Você que tua filha está te complicar, vem buscar a tua chave. Você que não está a fazer filho, saiba que todas essas igrejas são redes de Satanás, não é para levar as almas para o inferno. E a prova é que seu líder religioso estão em cumprimento de Mateus 24, 24, para seduzir você, para matar você, para levar você para o inferno.
Mas enquanto a isso ainda, eles estão aqui para brincar contigo. Você vê? Eles estão a brincar contigo em troca de dízimos e oferta. Você vai lá, hoje por exemplo, vai numa igreja, você marca a consulta. Então, como é que eles não são falsos profetas? Imagina ainda, isso é normal. Onde é que está escrito que Jesus, quando veio na terra, marcou consulta com alguém? Não, tem que marcar consulta com o profeta tal. Você, tipo, também é presidente, vai lá, marca a consulta, porque não, tem que marcar audiência. Não, daqui a X hora, o profeta fulano vai te receber. Depois você vai lá tem escritório, inclusive, você tem escritório. Vai lá já, vai explicar, não, porque eu tenho um problema disso, tenho um problema não sei o quê. E você anda mais um pouquinho numa rua depois, pode sair dali, vai num outro sítio, vai encontrar Igreja Hospital da Fé. Onde é que está escrito? Quando é que Deus enviou um profeta na terra para fundar uma igreja com o nome Igreja Hospital da Fé? Igreja Perfume de Adoração. Isso é brincadeira. Você vê? Não é possível. Isso nunca constou no plano de Deus. Estas igrejas são nada mais do que irmandades de bruxa. Esses líderes religiosos são todos estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. É pena que você não quer ver. Isso não é normal. Consulta para falar com alguém que se diz que é servo de Deus, que é enviado de Deus. Você vai marcar audiência, tipo é um presidente, tipo é embaixador. Você vê? É porque esses senhores não estão interessados para a salvação. Eles não pregam a salvação. Eles pregam prosperidade, 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 prosperidade. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Sai janeiro, entra janeiro. Sai dezembro, entra dezembro. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você vê? Você pode ligar a tua rádio, por exemplo. Pode ligar a rádio a partir das 20 horas, não sei se agora estão a fazer, né? Porque também agora se esconderam, estão a usar também máscara. Mas pode observar, por exemplo, há tempos na rádio, a partir das 19, 20 e 21 horas em diante, aquilo se seguem. Vem uma igreja, passa a publicidade dele, passa. Depois vem também outra igreja, publicidade dele, passa. Outra igreja. Aquilo é se seguir na rádio, fazem concurso. Você vê? De quem vai mais fazer propaganda? Não, até inclusive ele disse, olha, amanhã vamos fazer jejum a hora tal, não se preocupem com o transporte, nós vamos mandar já os autocarros, vamos disponibilizar o autocarro lá na Ponte Amarela, outro autocarro vai estar lá na Ponte do 25, por exemplo. Então, as pessoas vão lá já, porque sabem, não, eu vou lá então, meus problemas estarão resolvidos, você vê? E esses demônios passeiam livremente na terra, porque exploram a vossa condição de vida. Vocês estão cheios de problema. Vocês sofrem. Maldição atrás de pragas atrás de praga. Então, como em contrapartida, então é correr nesses senhores. Você vê? Mas antigamente vocês procuravam os quimbandeiros. Agora eu pergunto, os quimbandeiros estão aonde? Foram se esconder lá. Você vê? Os falsos profetas estão lá. Eles agora, não é? Já não curam mais, sei lá, em nome de ninguém. Agora, em nome de Jesus, agora todos se chamam Jesus. Buto agora é Jesus. Amorre agora é Jesus. Você vê, Osíris é Jesus. Tartaque, Sucote, Benoque, todos eles agora são Jesus Cristo. Então, isso que vocês não conseguem compreender. Vê, por exemplo, Mateus 7:21 diz o quê? Muitos dirão naquele nome, Senhor, em teu nome fizemos milagre. Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós libertamos. Eles vão dizer isso. Mas Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas então, se eles curaram, libertaram as pessoas, como é que Jesus vai lhe falar, apartai-vos de mim? Você vê? É porque eles não estão a fazer a vontade de Deus, estão a fazer a vontade do diabo. Como é que Deus vai mandar alguém e depois Deus vai lhe falar, eu não te conheço? Você vê? Agora, a pergunta é, quais são hoje os que estão a curar, por exemplo, em nome de Jesus? Quem cura em nome de Jesus? O quimbandeiro cura em nome de Jesus? O médico lá no hospital cura em nome de Jesus? Quem cura em nome de Jesus? Não são esse líder religioso, esse padre católico, nem que cura em nome de Jesus? Esses protestantes evangélicos e brahmanistas, nem que cura em nome de Jesus? Você vê? Você mesmo próprio consegue dar conta que o que eles fazem é sedução de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer momento. Explora a tua fraqueza, mas saiba que o fim último é o inferno. Então, repito, os falsos profetas de Mateus 24, nas chamadas igrejas católicas
em cumprimento de Mateus 24, para seduzir as almas para o inferno. Aqueles que não amam a verdade, aqueles que não amam a verdade é que vão continuar esse Senhor. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles vão amar e vão seguir aquele que é o enviado de Jesus Cristo para essa geração, que é o profeta Cacu Filipe. Se você segue Noro Kutane, Tibi Joshua, Baruti Kassongo, Papa de Roma, ou um desses padres, Eliseu Agostinho, Silas Maria Paula White, saiba que você escolheu um falso profeta. Todos os líderes religiosos na terra são falsos, que o fim último é o inferno. Você vê? Mas hoje há um profeta que Deus enviou, que é Cacu Filipe. É um pouco disso, amado companheiro de terra. Amém. Eu dou a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão, tens a palavra. Caros companheiros da terra, é necessário que vocês saibam que os falsos cristos e os falsos profetas que Jesus Cristo advertiu que viriam à terra com prodígios, sinais e maravilhas, de acordo com Mateus 24, estão estabelecidos nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, incluindo missões e ministérios e nas demais religiões sobre a terra. Olhe para Simão Lutumba, olhe para Tibi Joshua, olha para Silas Malafaia, olha para Marco Feliciano, olha para Alejandro Bulhão. O que é que eles trazem à terra? A Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, diz que eles fariam o que estão fazendo, exceto Mateus 24. Eles vêm à terra com seus ministérios somente de acordo com Mateus 24. Ao passo que os verdadeiros profetas, eles têm uma promessa única para o seu tempo. Nós podemos ver que João Batista não veio à terra porque ele quis. Ele não se levantou para ser profeta porque ele tinha condições ou porque ele tinha um grande templo. Mas ele foi levantado por Deus porque antes mesmo do seu nascimento já existia uma profecia em Isaías 40, versículo 3, que diria que alguém viria para clamar no deserto, endireitando o caminho do Senhor. E João Batista veio em cumprimento daquela profecia. Nós vemos também isso com Jesus Cristo. Jesus não se levantou por causa da influência que ele tinha pelas pessoas, não se levantou pela inteligência ou por condições financeiras, mas já existiam profecias que algum dia o Espírito do Senhor descansaria sobre alguém e que esse alguém pregaria, libertaria os cativos e pregaria e operava tudo quanto ele estava a operar. Então os verdadeiros profetas têm sempre uma profecia indicando que em tal momento, em tal tempo, Deus fará tal coisa. E ele é o único no seu tempo. Deus não envia 2, 3 profetas em uma geração. Deus envia um único profeta para a sua geração. Ao passo que os falsos cristos e os falsos profetas virão em muitos, e todos eles poderão alegar servirem ao mesmo Deus, o mesmo Cristo, conforme nós vemos com esse todos os líderes religiosos. Eles alegam servir o mesmo Deus. Eles não veem nenhum mal quando um adventista vai na igreja pentecostal. Eles dizem, não, nosso importante é seguir Jesus Cristo. Eles alegam. Perdemos o pastor Builão. Eu dou logo a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão. Todos os sistemas religiosos da sua geração. Nós vimos que, embora os fariseus, os saduceus, zelotes, doutores da lei, em seu tempo, diziam adorar o Deus de Abraão, diziam servir o Deus de Moisés, de Isaac e assim diante, Jesus Cristo disse-lhes em João 8, versículo 44, que eles estavam servindo o diabo, o pai deles. Por quê? Porque não existia nenhuma parte das Escrituras que anunciavam que eles estavam a fazer sobre a base da Bíblia. Então, todos esses líderes religiosos que operam sinais prodígios e maravilhas nessas igrejas, são eles os falsos ungidos e os falsos profetas advertidos em Mateus 24. E o profeta que foi prometido em Mateus, de acordo com Mateus 23, versículo 34 a 35, o único profeta hoje é o profeta Cacu Filipe, que tem as palavras de vida eterna nessa geração. Ele não se levantou por si.
ele nem sabia nada de Deus. Antes dele mesmo colocar o seu pé em uma igreja, Deus confiou a ele para o nosso tempo em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. E é isso, é sobre esta base que o profeta Caco Filipe trouxe a revelação de Deus nesta geração. Amém. Muito bem. Onde estão os falsos profetas? Onde estão os falsos profetas de Mateus 24:24 e o que é que eles estão fazendo neste momento? Os falsos profetas de Mateus 24:24 são esses profetas que nós vemos nessas igrejas, os Simão Lutumba, Silas de Malafaia, Valdemiro Santiago e assim por diante. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, aí diz que os falsos profetas, eles virão simplesmente com milagres e prodígios. E é isso que nós vemos nessas igrejas. Hoje, Valdemiro Santiago só traz milagre. Hoje, Silas de Malafaia só traz milagre. Dimas traz milagre. Mas os verdadeiros profetas, eles não virão com milagre. Os verdadeiros profetas não identificam a palavra. É aquela palavra que identifica um verdadeiro profeta. Hoje, se alguém vai numa igreja universal, é simplesmente pelo milagre. Aí não tem palavra de Deus. Hoje, se alguém vai numa igreja mundial, é simplesmente pelo milagre. Lá não prega a revelação de Deus. Deus, quando é um profeta, esse profeta não vem com milagre. Ele vem com a revelação de Deus para a salvação dos filhos de Deus da geração. Mas falsos profetas, eles enganam simplesmente aqueles que não estão preocupados com a salvação. Mateus 24:24 já nos adverte que eles estão simplesmente com milagres e prodígios. E nós estamos a ver o que esses falsos profetas estão fazendo na terra. Mas em Mateus 23:34, o Senhor Jesus disse que esses verdadeiros profetas, eles serão perseguidos. E é isso que nós temos a ver com o profeta Caco Filipe. O profeta Caco Filipe, ele não está perseguido por cometer um crime, não, mas está perseguido por causa da palavra, tal como fizemos nos profetas passados, tal como fizemos com o Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros profetas são perseguidos pelos religiosos. E o Senhor Jesus Cristo, ele quando foi perseguido pelas pessoas que têm doutrinas totalmente diferentes. E hoje o profeta Caco Filipe também é perseguido pelos profetas que têm doutrinas totalmente diferentes. Eles se contradizem, mas quando é para combater o profeta Caco Filipe, todos eles se unem. Por quê? Porque eles são falsos. Um verdadeiro profeta, ele não se une com outro profeta. Um verdadeiro profeta é uma geração que sempre está sozinho. Um verdadeiro profeta, ele sempre está contra os interesses dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles estão preocupados com o seu bolso. Eles não pregam a palavra. Dou a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, onde estão os falsos profetas? Tem Mateus 24:24, pregador Simão. Faz favor. De facto, é um tema bastante interessante, nós sabermos então onde é que estão os falsos profetas de Mateus 24:24 e onde estão os prometidos em Mateus capítulo 23, versículo 34. Amados companheiros de terra, vocês que estão ligados a esta hora, devem saber que todo um filho de Deus deve caminhar com a verdade do seu tempo. E você tem que saber no seu tempo quem é o verdadeiro profeta de Deus sobre a terra enquanto você está vivo. Não seja seduzido por qualquer vento que vem através desses líderes religiosos que nós temos notado hoje sobre a terra. Primeiramente, a palavra profeta vem do hebraico que significa Nabi. E Nabi é porta-voz de Deus, um profeta mensageiro. É um emissário de Deus no seu tempo. E quando alguém se diz que é profeta, ele deve ter uma missão como Isaías, uma missão como Jeremias, uma missão como Daniel. E hoje nós temos verificado que tem se levantado um conjunto de diferentes falsos profetas que se auto-intitulam por abuso. As pessoas das nações não sabem realmente o que é um profeta. Eles pensam que um profeta é alguém que pega ou carrega a sua Bíblia nas suas axilas. Eles pensam que um profeta é alguém que vem com uma Bíblia tão grande como uma enciclopédia carregando sobre as suas axilas. Mas um profeta mensageiro é um porta-voz de Deus sobre a terra. Um profeta mensageiro não é aquela pessoa que pela sua oração vai deixar cair numerosas multidões, tal conforme nós temos visto com Beni, com Criso e Aquilome, com Tibi Joshua. Esses líderes religiosos são falsos profetas porque eles não têm nenhuma mensagem.
Você vê que Tibi Joshua, Beni, ou Cris ou Yaquilome não tem uma mensagem inspirada tal como Isaías, tal como Jeremias, sobre que base é que eles estão a exercer o que eles dizem exercer. Amados companheiros de terra, saibam que Tibi Joshua, Beni, Cris ou Yaquilome, David Oyedepo e outros líderes religiosos, eles vêm em cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 24, segundo as Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12, e ainda Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14. Amados companheiros de terra, saiba de uma coisa. Está escrito que diabo se disfarça em anjo de luz. Satanás sempre foi religioso, porque se Edir Macedo ou Valdemir Santiago fundasse uma denominação religiosa, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Satanás, quem iria entrar lá? Ninguém poderia entrar lá. Se Valdemir Santiago viesse com uma igreja, o poder do diabo Satanás, quem ia entrar lá? Ninguém. Porque sabem que não se pode ir a Satanás, mas Satanás envia os seus servos usando o nome de Jesus para seduzir a humanidade. Jesus ele mesmo disse que eis que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O católico vem em nome de Jesus, o adventista vem em nome de Jesus, o batista vem em nome de Jesus, o quadrangular vem todos em nome de Jesus. Eles estão a cumprir exatamente esta profecia. E você vê que todas essas denominações religiosas não têm doutrinas iguais, mas têm doutrinas diferentes. Se eles dizem que adoram o mesmo Deus, por que há contradições entre eles? Você vê que o Espírito que estava sobre Mateus, Marcos, Lucas e João era de Deus e eles nunca se contradisseram, mas nós temos visto que os adventistas não comem porco, outros comem porco, uns adoram no sábado, outros no domingo. Mas, amados companheiros de terra, saiba que todas essas obras desses religiosos é para Satanás, não é para Deus, porque eles vêm em cumprimento da profecia de Mateus capítulo 24, versículo 24. E você deve saber que os líderes religiosos têm enganado a humanidade dizendo que já não haverá profetas. Mas se não haverá mais profetas, por que eles se dizem apóstolos? Por que eles se dizem evangelistas? Se é um profeta mensageiro, quem estabelece alguém como apóstolo, evangelista ou doutor? Com que base é que eles se auto-intitulam? Quando eles se auto-intitulam apóstolos ou servos de Deus, eles são bandidos na colheita, isso é o que eles são. Você vê que Satanás sempre procurou seduzir a humanidade através dos líderes religiosos. E você deve saber que todos os líderes religiosos hoje, atuando fora da mensagem do profeta Gabu Filipe, são falsos profetas e falsos cristos. E nós temos notado as obras que esses mesmos fazem. As igrejas evangélicas, tudo para eles é só milagre, 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 milagre. E se esses milagres fossem realmente de Deus, eu acredito que os membros dessas igrejas nunca estariam doentes. Porque todos os dias é milagre, 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 milagre. Olha, é muito milagre que é pá. Não dá mesmo para compreender. Mas as pessoas que todos os dias participam em essas ditas campanhas de cura são as mesmas que estão sempre doentes, ou dor de cabeça, maior dor do estômago, depois não dá a fazer filho, não tem emprego. São muitos problemas, mas os seus líderes continuam com milagres, milagres, milagres. Amados companheiros de Deus, não vem que isso é uma sedução. Se Deus realmente tem vos libertado, conforme vocês dizem, por que vocês vão precisar de milagre todos os dias? Alguém nas igrejas evangélicas vai testemunhar hoje, foi curado de dor de cabeça. No próximo domingo, mais outro, depois mais outro, sempre assim. Isso é teatro de Satanás, amados companheiros de terra. Quando vocês dizem que receberam o batismo do Espírito Santo, aquilo é batismo dos demônios. Porque alguém que é curado de uma vez por todas nunca pode apresentar os mesmos problemas.
Que tipo de milagre é esse? Que vai ser sempre a mesma coisa. Nessas igrejas evangélicas até se cansam. E eles até trouxeram uma quantidade de coisas que nós nunca vimos. Ouvimos falar de tijolo ungido, ouvimos falar de arca ungida, ouvimos dizer, até vassoura ungida. A pessoa até vai varrer a sua casa com uma vassoura ungida. Mas onde é que se viu isso? E essas vassouras ditas ungidas não são dadas gratuitamente. Eles vendem tudo isso. Amados companheiros de terra, os líderes do cristianismo, budismo e outros são grandes comerciantes. Por isso é que eles estão a ter barrigas grandes. Você vê, os feiticeiros até mesmo são mais pobres, mas esses líderes religiosos estão a ter barrigas, estão a andar com grandes Mercedes, BMW. Eles têm boa vida, têm casas de luxo. Mas você sabe por que os feiticeiros são pobres e esses líderes religiosos estão ricos? Você deve saber que muitos desses curandeiros são analfabetos. Mas se eles soubessem ler, poderiam pegar na Bíblia e com o mesmo poder demoníaco também iam seduzir muita gente. Amados companheiros, hoje os curandeiros estão a vir em nome de Jesus. Você vê, os curandeiros, aqueles que aprenderam a ler e a escrever, pelo seu conhecimento, aprenderam em alguns versículos que estão a seduzir a humanidade. Hoje os curandeiros estão a trabalhar com a Bíblia nas mãos e com o seu Jesus na boca para seduzir aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Amados companheiros de terra, todo homem que vem diante de você e diz que é um enviado de Deus ou um profeta de Deus e se une a associações, federações de igrejas ou consigo, saiba que ele é um lobo e você deve fugir dele. Se vires Steve Joshua, você deve fugir o mais longe possível, porque ele é um demônio. Se vires Valdemir Santiago, ele Macedo, foge do seu caminho. Ele é um grande demônio. Amados companheiros de terra, os maiores inimigos de Deus hoje são esses líderes religiosos. São eles que têm corrompido os caminhos da salvação. Eles vieram em cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 24, para cumprirem a obra do seu pai, o diabo Satanás. Você vê, eles investem em universidades, eles investem em escolas, hospitais, igrejas, estão até em clínicas, tal conforme está dito, não é? Uns até marcam audiência, até os ditos líderes religiosos dessas igrejas, não é qualquer fiel que vai ter com eles têm segurança. Vocês católicos, vocês se quiserem, vocês podem ir na Roma e visitar o Papa normalmente. Não, vão te perguntar até qual é o teu objetivo para ir ter com ele. Você vê, mas Jesus Cristo será que agiu dessa maneira? Para alguém, por exemplo, um discípulo de Jesus, se quisesse visitar Jesus, devia marcar uma audiência. Deviam lhe perguntar qual é o objetivo. Esses líderes religiosos são demônios. Eles são que nem até os políticos. Eles têm segurança. A polícia lhes protege. Você vê, tudo que é pagão é que eles têm. Amados companheiros de terra, parem de ser seduzidos. Saiba que os falsos profetas de Mateus capítulo 24, versículo 24, são esses líderes religiosos que têm trabalhado sobre a terra usando o nome de Jesus Cristo. Mas hoje o verdadeiro profeta, segundo Mateus capítulo 23, versículo 34, é o profeta Cacu Filipe. E é ele que veio desvelar, desmascarar todas as astúcias do diabo Satanás que tem operado com esses Benihim, Tibi, Josué, Silas, Mandafaias e todos os outros líderes religiosos. São esses líderes religiosos que têm corrompido os caminhos da verdade. Mas o profeta que Deus enviou para a salvação da nossa geração é o profeta Cacu Filipe. E ao profeta Cacu Filipe, o anjo disse em 1993, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação,
tu também tens recebido as palavras de vida eterna e está decretado por Deus. No tempo determinado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que creia tenha vida eterna. Você vê, Deus deu as palavras de vida eterna ao profeta Cacu Filipe, mas todos esses religiosos é só milagre, 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 e um milagre não salva. Você pode ser curado da tua cegueira, mas através dos espíritos de adivinhação que estão em ti, quando morreres irás ao inferno. Mas alguém que acredita no profeta vivo do seu tempo pode até ser cego, mas se ele for liberto pela mensagem do profeta do seu tempo, vai ser salvo. Você vê, não são os milagres que salvam, mas é a palavra que salva, e a palavra que salva é a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus sobre a terra é um profeta mensageiro vivo. E a boca de Satanás sobre a terra é o líder católico, protestante, evangélico, branamista, que você tem visto todos os dias aí com o seu Jesus na boca para seduzir a humanidade e levá-los ao inferno. Então fica ligado e reflita que os falsos profetas são mesmo esses líderes religiosos atuando sobre o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu dou a palavra ao pregador Jorge. Pregador Jorge, tens a palavra. Pregador Jorge. Eu penso que temos problema de conexão com o pregador Jorge. O pregador Jorge consegue me ouvir? Alô, pregador Jorge? Sim, consigo ouvir. Realmente, Deus abençoe, tem a palavra. Sim, realmente é um tema bastante interessante. Meus companheiros de terra, todos quantos estão nos acompanhando neste momento, todos os líderes religiosos na terra são o cumprimento de 24. Somente o profeta Cacu Filipe, neste tempo, é o cumprimento de Mateus capítulo 23, versículo 34, onde o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas. Meus companheiros de terra, não procuram Deus nestas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, porque elas são redes de pesca de Satanás para levar as pessoas para o inferno. Por que vocês não seguem os curandeiros e feiticeiros se eles fazem o mínimo milagre como os vossos pastores? É porque eles não vos falam de Jesus, é porque eles não vos mostram a Bíblia. Meus companheiros de terra, é com a Bíblia e o nome de Jesus que vocês têm sido enganados nas vossas igrejas. Tenho vos dado cursos de história, mas devem saber que todo enviado de Deus não vem para repetir as palavras de um outro profeta. Todo enviado de Deus não vem somente com milagres e prodígios, mas vem com a mensagem profética prometida por Deus para a sua geração. É a palavra que salva, é a palavra que concede a vida eterna. Então, se alguém é um profeta e não traz a palavra, ele é uma estrela errante ao serviço do diabo Satanás, porque Jesus disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas devem crer para serem salvos, não nos milagres, não nas maravilhas, mas na palavra. E o profeta mensageiro é aquele que recebe a palavra diretamente de Deus para transmitir para as pessoas do seu tempo. E hoje, da mesma maneira que Deus enviou Moisés, da mesma maneira que Deus enviou Isaías, Daniel, e assim sucessivamente, aos 24 de abril de 1993, um homem, Cacu Filipe, que nunca havia pertencido a uma religião, recebeu em visão, a visitação de um anjo que lhe comissionou para uma mensagem destinada para... Perdemos o pastor Jorge. Amados companheiros da terra, não esquecendo que nós tratamos aqui onde estão os falsos profetas de Mateus 24, 24 e o que eles fazem e o que eles estão fazendo.
É disto que nós tratamos aqui. E para terminar, para nós terminarmos, eu dou a palavra ao pastor Milão. Pastor Milão, onde estão os falsos profetas de 2024? Exatamente, todos esses falsos profetas e falsos cristos estão estabelecidos nessas igrejas, missões e ministérios. E eles clamam abusivamente: eu sou profeta das nações, enquanto as suas igrejas, os seus ministérios não atingem as extremidades da terra. Os da terra são simplesmente os seus países, e eles insistem a clamar: eu sou profeta das nações, enquanto nós sabemos que a palavra profeta em hebraico é nabi, e esta palavra significa literalmente porta-voz. Como porta-voz é emissário de uma mensagem. Como porta-voz, qual é a mensagem que eles trazem à terra? Qual é o Perdemos o pastor Guilão, amados companheiros de terra, é isso que estamos a tratar. Onde estão os falsos profetas de Mateus 24, 24? O que eles fazem? Foram encontrados e são todos líderes religiosos. Esses Benihim e todos que trabalham no mesmo espírito que eles. Emmanuel Macandigua, David Owen, Tibi Joshua e todos que trabalham no mesmo espírito que eles. Honório Kutana, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e todos que trabalham no mesmo espírito que eles e todos que os seguem são os falsos profetas de Mateus 24, 24. Jesus Cristo muito bem deixou a pista e disse muito bem: eles fariam grandes sinais e prodígios. Reparem sobre toda a face da terra e procurem por mim. Quem são esses que fazem grandes sinais e prodígios? Se não for Edir Macedo, Benihim, Tibi Joshua, Simão Lutumba, Honório Kutana e todos quantos são líderes religiosos. Amado companheiro da terra, onde estão os falsos profetas de Mateus 24 e 24? São os vossos pastores. Eles são a encarnação do diabo Satanás. Deus nunca mandou ninguém fundar uma denominação religiosa. Deus nunca enviou o homem para fundar uma religião ou uma denominação religiosa. Deus nunca enviou um homem que para curar para os seus fiéis tem que cobrar dinheiro. Deus nunca enviou um homem para pedir dinheiro nas igrejas. O Deus das igrejas gosta muito de dinheiro. Se eu tiver dinheiro e ir numa dessas igrejas, em pouco tempo já vão me dar um cargo. Você vê? É o diabo Satanás que é adorado, servido e exaltado em todas essas igrejas que vocês veem sobre toda a face da terra. Portanto, retenha que os falsos profetas de Mateus 24 e 24 são todos que vagam sobre a terra e são seguidos devido a milagres e prodígios. O profeta único de Deus, segundo Mateus 23, 34, é Caco Filipe. Entre todos na terra hoje, o único que veio com a palavra, com a mensagem, é o seguinte: Caco Filipe deu da palavra. Para que não se Simão, o que te fez seguir o profeta Caco Filipe? O que te fez pregando assim, Simão? É a palavra, de facto, que nos fez acreditar no profeta Caco Filipe e não os milagres conforme fazem esses líderes religiosos. Vocês veem? É a palavra, a santidade. O homem que diz: todo homem que coloca a sua língua no sexo da sua mulher é um demônio. Toda mulher que coloca a sua boca no sexo do seu marido é um demônio. Todo homem que aproxima a sua mulher por trás como um cão é um demônio. Todo homem que aproxima a sua mulher, ela está na menstruação, é um demônio. Todo homem que aproxima a sua mulher mais de uma vez numa noite, enquanto ambos já atingiram, é um demônio. Todo homem que aproxima a sua mulher mais de 3 vezes na semana é
é um demônio. Você vê? A confissão hoje para o perdão dos pecados tem que ser pública. É diante de toda a igreja que você deve confessar os seus pecados. Se aproximaste quando se aproximaste a tua mulher por trás como animal, é publicamente que tens que confessar. Se colocaste a tua língua no sexo da tua mulher, é publicamente que tens que confessar. Não importa o que você deves fazer. Não importa o que farás. Tem que ser publicamente para Deus perdoar os teus pecados. O único verdadeiro profeta de Deus que veio com a santidade na terra, a qual Paulo disse no livro de Hebreus que sem a santidade não temos como ver Deus. O único que trouxe essa santidade na terra para vermos Deus é Filipe com a confissão pública na terra. Deus vos abençoe e abandone